O Flamengo amassa o Bolívar no Maracanã pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Chega à segunda colocação, ou melhor, naquela fase de classificação para a próxima fase. Lembrando que ainda tem um jogo contra o Milionários no próximo dia 28 no Maracanã. Mas é um jogo que eu posso falar assim, eu acredito que o Flamengo vai vencer tranquilamente e carimbar a sua passagem para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Só que ainda existem alguns pontos que o torcedor vem observando de um lado, de outro, questões sobre substituições, quem realmente deveria sair, quem realmente deveria ficar, situação quem fica no banco, como por exemplo, a contratação de Léo Ortiz. O Tite pediu essa contratação, insistiu, foi uma negociação de meses e o Flamengo chegou a concluir a um pedido especial do técnico Tite. Enfim, por que não dar uma sequência bacana ao zagueiro Léo Ortiz? Sabemos que hoje a dupla de zaga titular do técnico Tite, desse time do Tite, é Léo Pereira e Fabrício Bruno. Chegou ali um certo momento da partida que o Léo Pereira sentiu um desconforto muscular, ainda vai ser reavaliado, pediu para ser substituído e o Tite optou pelo zagueiro Davi Luiz. Daí então fica aquela parte da torcida dividida em questão ao zagueiro Léo Ortiz, que é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro na atualidade, mas precisa ter sequência com o técnico Tite. Eu vou falar sobre isso, situação envolvendo a substituição de Nicolás de la Cruz também, que deu muito o que falar, mas eu entendi a substituição de Nicolás de la Cruz, porque o Tite fez aquela substituição. O Tite inclusive rasgou elogios também a Arrascaeta, a Lohan, situação envolvendo a paralisação do Campeonato Brasileiro. Próximos jogos do Flamengo, o Flamengo tem agora só pela Copa do Brasil e pela Libertadores, O restante desse mês agora 2 jogos aí, um pela Copa do Brasil contra o Amazonas e o outro contra o Milionários pela Copa Libertadores da América. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Eu não vou perguntar se vocês gostaram dessa vitória do Flamengo, porque eu tenho pura certeza que foi sensacional. Flamengo é um momento que precisava muito da vitória, ainda de forma positiva, com um placar elástico, como foi na noite desta última quarta-feira, diante do grande Bolívar, que é o líder do grupo. Já vejo alguns, posso dizer assim, jornalistas antes Flamengo, falando que o Flamengo fez bem, mostrar muito bem diante de um adversário fraco, mas é o líder do grupo, gente? Também temos que reconhecer. Por outro lado, o Flamengo voltou a jogar bem nas últimas 2 partidas. Jogou bem contra o Corinthians pela 6ª rodada do Brasileirão no último sábado e repetiu o bom empenho diante do Bolívar nesta última quarta-feira. O Gerson, gente, eu vou falar para vocês, Quando tem que criticar, a gente critica, mas o Gerson tá uma barbaridade. Tá uma barbaridade, jogando muito o Gerson. Eu acho que o Gerson, quando quer jogar, ninguém consegue ser melhor do que ele. Chega próximo. Por outro lado, temos o Everton Cebolinha, que voltou e voltou muito bem. Na verdade, o time começou a jogar bem também depois da volta de Everton Cebolinha ali no ataque, contra o Corinthians. Everton Cebolinha voltou contra o Corinthians, estava se recuperando de uma lesão na panturrilha, voltou recuperado, jogou bem e ontem mais uma vez jogou e jogou muito. Everton Cebolinha jogou muito, Pedro jogou bem também, fez belas jogadas, inclusive marcando também um gol, Cebolinha marcando gol, Ayrton Lucas marcando gols, o Gerson abrindo o placar ali em 58 segundos de partidas. Então assim, o Flamengo fez uma bela partida, sim, o Flamengo fez um belo jogo, sim, com certeza. O Flamengo precisa agora de uma simples vitória, eu posso falar assim, diante do Milionários
no próximo dia 28, para poder carimbar com chave de ouro a sua passagem para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Eu vi aqui que muitos criticaram, né, no momento em que o Tite substituiu o meio-campista Nicolás de la Cruz, que, na minha opinião, valeu cada centavo, está valendo cada centavo que o Flamengo pagou ao River Plate por Nicolás de la Cruz. Mano, o Nico é um monstro no meio de campo, sem sombra de dúvidas. O Ala tá jogando bem ao lado de Nicolás de la Cruz. E sobre a substituição de Nicolás de la Cruz, eu vou explicar aqui para vocês o seguinte. O Nico, ele vem de uma carga expressiva de jogos, tá? Eu vi jornalistas renomados aí, cara, que cobram o dia a dia do Flamengo, criticando essa decisão do Tite. Ah, poderia continuar. Eu vi ali na expressão do Nico, né, que ele queria continuar no jogo. Mas chega um momento, o jogo tá 4-0, tranquilaço para o Flamengo. Já na metade da etapa do segundo tempo. Jogador que vem com inúmeros jogos, jogando, titular todos os jogos. Por que não, né? Dá um descanso. Nico vai entender isso, sim, com certeza. Mas, enfim. Lembrando também que, por outro lado, agora, no final de semana, não teremos jogos. O Flamengo só enfrenta o Amazonas na quarta-feira que vem, dia 22, pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo entre Flamengo e Vasco está adiado pela CBF. A Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, ela adiou os jogos, né? Atendeu aí, acatou os pedidos dos 15 clubes pela paralisação pelas próximas rodadas, né? Próximas 2 rodadas, 7 e 8 do Campeonato Brasileiro. Nesse caso, Flamengo e Vasco, Flamengo e Grêmio, que já estava adiado, Flamengo e Grêmio, por conta da situação lá no Rio Grande do Sul. Esses 2 jogos foram adiados. O Flamengo só tem agora pela frente o Amazonas, nesse mês de maio. Amazonas, na próxima quarta-feira, dia 22, e o Milionários no dia 28, fechando aí o mês de maio com esses 2 jogos que o Flamengo tem. A Confederação Brasileira de Futebol suspendeu as rodadas 7 e 8 do Brasileirão a pedido de 15 clubes da Série A. Foram eles: Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Bahia, Juventude, Vitória, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Botafogo, Atlético Internacional, Vasco da Gama. Tá aí, né, os clubes que pediram a paralisação do Campeonato Brasileiro pelas próximas 2 rodadas e a CBF acatou. Mas enfim, vamos torcer para que dê tudo certo. O Mengão queridão aí agora pode até mesmo terminar, né, na primeira colocação do grupo. Grupo E, grupo do nosso Mengão queridão. Porque caso aconteça uma vitória simples do Palestino diante do Bolívar na última rodada, o Flamengo vencendo ao menos por 2-0 o Milionários, lembrando pelo saldo de gols entre Bolívar e o Flamengo também chega a 10 pontos, e o Flamengo assume a liderança, pode terminar sim ainda em primeira colocação do grupo. Agora, o Flamengo só não pode perder. E o Palestino venceu o jogo diante do Bolívar. Aí é fim da picada para o Mengão queridão. Mas enfim, acredito que vai ser um jogo muito bacana, sim, no próximo dia 28 no Maracanã. O técnico Tite, ele foi para esse jogo com a Arrascaeta, deixou o menino Lohan no banco de reservas. Inclusive, no segundo tempo, ele colocou o garoto Lohan no jogo. E o Tite falou o seguinte, olha só o que o Tite falou sobre Lohan e Arrascaeta. O menino Lohan joga muito, o Arrascaeta joga muito. Não dá para jogar 12 dentro do campo, tem que optar. Os dois jogaram muito, a gente tem que ter um pouco de calma para o que o garoto jogue, senão cria uma expectativa. Imagina colocar ele para jogar hoje e deixar o Arrascaeta, que é decisivo, no banco. Eu queria jogar em 12, disse aí o técnico Tite, né? A gente tem que parabenizar pela realmente trabalho que ele vem fazendo nesses últimos 2 jogos, vem tentando restaurar o bom futebol. Como eu já falei, a situação do Gerson, o Gerson é incrível, cara. Só que o Gerson não estava jogando bem. Mas quando ele quer jogar, ele joga. Ele joga e ninguém consegue ser melhor do que ele, ninguém consegue ser melhor do que o Gerson. Então assim,
É isso aí que a gente tem que ver. A torcida gosta disso, a torcida gosta disso. Só que ainda existem alguns pontos que precisam serem analisados, que é a situação envolvendo o zagueiro Léo Ortiz. O jogo estava 4-0, Henrique. O jogo estava tranquilo, Henrique. Porque o Flamengo não colocou, né? Não estava 3-0 quando o Davi Luiz entrou. E porque o Tite não colocou o zagueiro Léo Ortiz. O Flamengo pagou mais de 40 milhões de reais pelo zagueiro Léo Ortiz, considerado um dos melhores zagueiros da atualidade do futebol brasileiro, está entre os melhores. Uma contratação que o Tite insistiu nessa contratação, mas está deixando, né, de dar uma sequência bacana ao zagueiro Léo Ortiz. Essa é a minha opinião. O Léo Pereira ontem sentiu um desconforto, né, após uma jogada, disputa na área ali. Ele sentiu, pediu para ser substituído e o Tite optou pelo zagueiro Davi Luiz. E por que eu falo assim, o zagueiro Davi Luiz também tem que ter oportunidade, entendo, mas o zagueiro Davi Luiz tem contrato se encerrando, o zagueiro Davi Luiz daí, né, não vai renovar com o Flamengo, e a sequência do Léo Ortiz é muito importante ter essa sequência para o zagueiro Léo Ortiz. Não falo que o do Davi Luiz não mereça, mas o zagueiro Léo Ortiz é uma contratação que chegou para reforçar. Porque se não precisasse, o Flamengo não precisava gastar o dinheiro, compraria outro jogador para outra posição. Então, essa é minha realmente, né, crítica que eu faço aqui ao técnico Tite. Já em relação a outra situação, fez bem aí, tá? Quanto a gente tem para elogiar, a gente elogia. Quanto tem para criticar, a gente critica. Então, hoje, nesses últimos 2 jogos, o Flamengo foi muito bem e a equipe está de parabéns. Próximo jogo, como eu já mencionei para vocês, é contra o Amazonas na próxima quarta-feira, lá na Arena Amazônia, né? Jogo contra o Amazonas, que o Amazonas já vai lá se preparando, tá muito confiante nessa partida, mas eu acredito que o Flamengo vai nessa sequência bacana, o Flamengo consegue essa classificação tranquila para a próxima fase da Copa do Brasil, porque o Flamengo já venceu também o primeiro jogo, não fez um jogo bem, mas eu acredito que agora o Flamengo vai fazer uma bela partida sim. Depois do Amazonas, o Flamengo, né, tem aí o Milionários da Colômbia pela última rodada da fase de grupos. O jogo acontece no Maracanã na próxima terça-feira, dia 28, tá? Terça-feira agora não, dia 28, o Flamengo enfrenta o Milionários. Vamos seguir firme e forte com tudo, é claro, em busca das vitórias. Parece que o Flamengo começa a encontrar o caminho das vitórias, né? É isso que a torcida gosta. Mais de 63 mil torcedores no Maracanã para acompanhar esse jogo de forma simultânea, ao vivo e a cores, apoiando o nosso Mengão queridão. Parabéns também a essa nação maravilhosa, beleza? Bom, mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você, realmente sendo o técnico Tite, colocaria o Davi Luiz mesmo ou tentaria ali com o Léo Ortiz? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Tamo junto, forte abraço, até mais.